Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amado Criador, o nosso dever é reconhecer que nada somos e que estamos em Suas mãos, como barro na mão do oleiro, para o Senhor nos moldar, segundo a Tua boa vontade, segundo aquilo que o Senhor viu antes da fundação do mundo. E cada um de nós Te adoramos, Te louvamos daquela maneira que o Senhor nos viu. Estamos aqui cumprindo Seu propósito divino, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O que significa um profeta? Na Festa das Trombetas 95, numa parte deste parágrafo, ele diz: um profeta não significa unicamente um vidente, um adivinho. Significa um revelador da palavra que está escrita em sua própria vida. Amém. Agora, isso daqui é profundo, porque o profeta fala, se não cumpre, não foi o Senhor que falou, certo? Quando o Senhor fala, aquilo tem que acontecer. Amém. Desde o princípio, o profeta Noé disse que ia chover. Se não chovesse, ele seria um falso profeta. Mas o que estava escrito na vida de Noé era um dilúvio. Aquilo tinha que acontecer. O homem pregou e a palavra está sempre escrita na vida daquele profeta que está profetizando. Não é apenas um profeta, um vidente ou um adivinho. Mas vamos guardar bem o que o Mombrana diz. O que significa um profeta? Um revelador. Amém. Da palavra que está escrita em sua vida. Por isso Noé, o que ele profetizou só tinha que cumprir. E você sabe que ninguém antes dele tinha aquela mensagem: vai chover. Ninguém tinha. Quem tinha era Noé. Aquilo estava escrito na sua vida. Tem hora que você não percebe, mas se você faz parte de uma escritura nesse dia, essa escritura, ela está escrita na sua vida. Se há uma noiva profeta, como o irmão Brana diz, que João é profeta, João é apóstolo, a esposa é profeta. Irmão Brana diz, ela tem o assim diz o Senhor. Então, qual assim diz o Senhor, ela tem. A esposa não tem, assim diz o Senhor, vai chover. Não. Isso quem tinha era Noé. O que estava escrito na vida de Noé era um dilúvio. Vai chover. E aquilo tinha que cumprir. Então, o que estiver escrito na nossa vida, na vida do profeta, que nos representa neste tempo, nós temos através de visões, que nos representou lá na ilha de Patmos. João, o evangelista, ele nos representou lá na ilha de Patmos. Ele foi um profeta, ele comeu o livrinho.
certo? Aquilo foi simbólico, porque tinha que chegar o tempo daquela escritura profetizada através de João, o evangelista, cumprir nos últimos tempos. Mas tem tanta coisa ali dentro do Apocalipse que estava tudo para cumprir. E aquilo estava escrito na vida de cada profeta que fosse manifestar durante estes 2 milênios. Por isso nós tivemos Paulo, um profeta, lá atrás, mas tinha primeiro este Apocalipse para revelar o que ia acontecer no futuro, ou durante este espaço de tempo de 7 eras da igreja, 7 períodos, que significam 2000 anos. Isso daí tinha que acontecer. E estava escrito, e está escrito na Bíblia, só que as pessoas não vêem, que nós teríamos um profeta. O 7º anjo, ele não seria apenas um mensageiro, ele seria um profeta. E o que estava escrito na vida dele? Eu não vou passar, irmãos, porque a gente teria que ter muito tempo para ficar passando o que estava escrito na vida de Elias, na vida de Isaías, e na vida de João Batista, na vida de Jesus. O que estava escrito era exatamente a manifestação do seu ministério naquele dia. Você não pode fazer nada mais do que está registrado para você fazer. A gente tem notado que a ciência tem despertado de uns 100 anos para cá. Dentro desse espaço de 100 anos, nós temos todos os meios de comunicação, muito mais rápido. De primeiro, você tinha um telegrama. Hoje não usa esse negócio de telegrama mais. É difícil, porque isso é lerdo. Então você já tem uma comunicação direta com a pessoa, ou você passa um e-mail para a pessoa com facilidade de escrever mais, porque o telegrama você paga pelas letras que você coloca, pelas palavras. Então aquilo ficaria caro. Hoje nós temos como comunicar um com o outro e colocar as palavras que nós quisermos. É o meio de comunicação. Desculpe, durante todo esse tempo, lá atrás, não houve essa facilidade. No tempo de Paulo, não havia a facilidade que houve no tempo de Brana. No tempo de Paulo, era escrever uma carta. No tempo de Brana, era ouvir uma mensagem. No nosso tempo, é ver. No nosso tempo, não tem jeito de escapar. No nosso tempo, é ver. Começou a ser visto do tempo do irmão Brana para cá. Como um vidente, como um adivinho de Deus. Isso é o que significa. E o principal significado é um revelador. Isto é, um manifestador. Um que faz conhecido a palavra de Deus escrita em sua própria vida. Amém. O que está escrito na Bíblia, em Apocalipse 10, que o 7º anjo faria? Revelaria o mistério. A Bíblia até não diz os mistérios, falando no plural. A Bíblia diz o, no singular, o mistério. Porque os mistérios estavam todos dentro de um mistério. Os mistérios dentro do mistério, certo? Então, tudo aquilo que era difícil para as pessoas ver, era difícil para as pessoas saber, todo o mistério da vinda, o mistério do rapto, o mistério da terceira puxada, o mistério do novo nome, que é um grande mistério, o mistério do 7º selo, que é silêncio, o mistério do 7º anjo,
tudo isso estava escrito numa pessoa. Tudo aquilo estava escondido dentro de um vaso chamado William Marion Branham. Agora, nós falamos até o nome completo da pessoa, porque nós sabemos que os mistérios que Lutero não soube, Wesley não soube, pentecostais não souberam, foi revelado nos dias do sétimo anjo. Aquilo que foi profetizado por Jesus, Elias virá e restaurará todas as coisas, conforme Mateus 17:11, sabemos que isso cumpriu. É a escritura que estava no corpo de William Branham. Escuta bem, isso é o que significa um profeta, um revelador. Enquanto não revela, é um mistério. Quando revela, é uma manifestação. Você vê aquele mistério agora revelado. Era um mistério. A vinda do Filho do Homem, profetizada por Jesus Cristo em São Lucas 17, 26 a 30, que seria nos dias idênticos aos dias de Noé, aos dias de Ló. Isso tudo estava escrito para cumprir na vida de William Branham. Era o mistério que estava ali dentro daquele corpo. Ele foi o revelador da palavra que estava escrita em sua própria vida. Irmãos, o que Deus faz é tão tremendo. A gente precisa ter capacidade espiritual, porque não é capacidade de leitura, não é capacidade de estudo, não é capacidade intelectual. Precisamos ter capacidade de revelação, que Deus distribui isto para os seus. Jesus diz, é aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se o Filho não quer revelar, não adianta eu teimar, não adianta você teimar. O Filho não quis revelar para o Anás, para o Caifás, mas o Filho revelou para Maria Madalena, para a Samaritana, para o Pedro, para o Zaqueu. É a quem o Filho o quiser revelar. O Filho estava revelando que ele era Salvador, mas ele não era Salvador de Anás. Esse nome não estava escrito na vida de Jesus. E Jesus veio no tempo deste Anás, deste Caifás, deste Herodes. Mas estes não estava escrito na vida dele, que a palavra dele os salvaria, porque eles não conseguiram ser salvos. Não estava escrito, mas da Maria Madalena, uma perdida, estava escrito. Aquele nome estava escrito em Cristo. Por isso, ele veio e salvou Maria Madalena e ela parou de ser perdida. Você é perdido até que seja salvo. A gente tem que guardar isso. Porque tem hora que o crente ele é perdido sempre. Você encontra o crente perdido hoje, amanhã ele vem na igreja, está perdido, faz outra reunião, ele está perdido. Não. Você é perdido até que você seja salvo. Maria Madalena era uma perdida até que ela foi salva. O Zaqueu era um perdido até que ele foi salvo. O Zaqueu, o Mateus, o Pedro eram perdidos até que foram salvos. Quando você é salvo, você não é perdido mais. O salvo é o achado por Deus. É o encontrado por Deus. É aquele que Deus se revela a ele. Aquelas pessoas estavam escritas em Cristo. Por isso Jesus a salvou. Amém. Tem gente que não está escrita. Por isso a Bíblia diz que ele veio para salvar muitos. Por que não diz todos? Porque não são todos. Você tem que decidir, você tem que ouvir a palavra e você tem que optar. Eu creio. Eu não creio. É você que faz isso. Não é Deus que fala dentro de você. Não crê. Não.
É que está escrito dentro de você. Eu não creio. Mas o mesmo que está escrito dentro de você, está escrito no outro. Eu creio. Amém. Entende? Aquilo está dentro de você. É uma escritura. Quando Deus manifesta aquela escritura do dia, tem aqueles crentes que têm aquela escritura dentro deles. Assim como aquela escritura está escondida dentro do profeta daquele dia, aquela mesma escritura está escondida dentro dos eleitos daquele dia. E naquele dia que o profeta do dia se revela, porque o que significa? É um revelador. Quando ele se revela, quando ele fala aquela palavra, então aquela palavra entra em contato com a palavra que está escrita, como está escrito na vida do profeta, está escrito na sua vida. Amém. Aí você ouve aquela palavra e você crê. Por quê? Porque aquilo está dentro de você também. Eu sei que muitos intelectuais não vão conseguir ver isso. Por quê? Porque o Filho revela quem ele quer. Não é a quem nós queremos. Ó Deus, revela que é o meu pai, revela a minha mãe, revela os meus filhos. A gente faz oração. Mas o Filho revela a quem ele quer. E esse a quem ele quer, aquela escritura daquele dia, está escrito dentro daquela pessoa. Porque nós cremos do William Branham. Estava escrito dentro, você nem percebe. Essa escritura do Filho do Homem, no último dia, do sétimo anjo, do sétimo selo, da terceira puxada, do novo nome Branham, você nem sabia. Isso estava escrito dentro de você e você não sabia. Mas o dia que manifestou o profeta, revelando aquilo que estava dentro da vida dele, e você era um adepto daquele ministério. Quando você ouviu, aquilo entrou e fez uma fé. Amém. Irmãos, é uma unidade que tem a mensagem do pregador com o ouvinte. Se você pode ouvir, mas se você não unir com a mensagem que o pregador está pregando, se você acaba de escutar o culto, acaba de escutar a pregação, diz, eu não creio nisso não. Essa mensagem que o pregador pregou não estava escrita dentro de você também. Porque tem que estar escrita. Porque se há um profeta, se a esposa, como diz William Branham em Pérgamo 56 a 58, ele diz, ela, a esposa, a noiva, tem o assim diz o Senhor. Qual assim diz o Senhor? Amém. Por isso, a gente creu no profeta, estava escrito dentro de nós. Apocalipse 10, de 1 a 7. Amém. Estava escrito. Quando manifestou aquele ministério, escute-me bem, irmãos. Quando manifestou aquela parte do capítulo, manifestou os que crê e os que eram parte daquele capítulo. Vocês estão me entendendo? Manifestou Branham, manifestou o sétimo anjo. Aí manifestamos todos nós. Todos nós. Eu não estou falando de hoje, eu estou falando até o ano 2000. Certo? Até ali, nós ouvimos falar de William Branham, nós cremos, nós manifestamos aquela mensagem de Apocalipse 10, de 1 a 7. Toda a pregação dos pregadores era Apocalipse 10, 1 a 7. Amém. Se você lembra, pega as fitas de vídeo antiga, você vai ver os pregadores chegar e fazer essas leituras. Apocalipse 10, de 1 a 7. Você pega as fitas do irmão Branham e vai ver ele começar a fazer a leitura. Apocalipse 10, de 1 a 7. Amém. Por quê? Porque aquilo era a escritura que estava dentro do profeta. Ele é um revelador da escritura que está em sua vida. Aquilo estava na vida dele. Então, ele leu. E aquilo uniu aquela letra com a vida dele. Aí ele manifestou aquilo através do que a Bíblia diz. Ele revelará o mistério
de Deus, que foi oculto desde o tempo dos antigos profetas. Foi tudo oculto, mas no dia dele, do sétimo anjo, aquilo foi revelado. Brana manifestou, revelou. Ele era o profeta, um revelador da palavra que estava escrita na sua vida. Amém. Não vamos levar muito tempo, vamos chegar a nós logo. Hoje é nosso dia. Porque Apocalipse 10, de 8 a 11, não era nem pregado, porque não tinha manifestado Apocalipse 10, de 8 a 11. Tinha manifestado Apocalipse 10, de 1 a 7. E os pentecostais rejeitaram, e nós aceitamos. Amém. Aí no meio daqueles que aceitaram o Apocalipse 10, de 1 a 7, no ano 2000 para cá, Deus manifestou o Apocalipse 10, de 8 a 11. Outra escritura, mas que não estava escrita, guarde bem, esta escritura não estava escrita dentro do profeta William Branham. É uma escritura à parte, é uma escritura após. A escritura que estava para William Branham, 10, de 1 a 7. Aí, quando ele manifestou essa escritura, aí pregou os 7 selos. Aquilo mostrou que ele era o sétimo anjo. Pregou os 7 selos, aquilo mostrou que ele era o sétimo selo. Por quê? O conteúdo de todos os selos, os 6 selos, estava dentro do sétimo. Amém. Tudo que você vê, do primeiro selo ao sétimo selo, tudo estava dentro do sétimo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então já tocou, sétimo anjo já veio, já tocou a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, cumpriu o mistério de Deus nos dias da voz de William Branham do sétimo anjo, amém? Estão entendendo? Mas não podia cumprir a outra parte, porque irmão Branham pregou até a terceira puxada, mas pregou e não disse a ninguém. Porque Deus diz para ele não dizer a ninguém. Porque sua primeira e segunda etapa seria suficiente para os dias do seu ministério, e a abertura da terceira puxada era para ele apenas pregar, não dizer para ninguém, porque quando a escritura de Apocalipse 10, de 8 a 11, manifestasse, quando brotasse aquela esposa que tem o assim diz o Senhor, aquele João que tem o assim diz o Senhor, não é uma coisa tão tremenda, porque você vai ter que ver, ele tem o assim diz o Senhor, mas o que ele está fazendo? Ele está profetizando o que o sétimo anjo não podia profetizar, porque Deus disse para ele, não diga a ninguém, e ele está comendo o livrinho que o sétimo anjo profetizou, revelou os 7 selos. Outra pessoa não comia o livrinho. Se vocês notarem esse espaço de tempo que nós tivemos na mensagem, eu estou na mensagem desde 73. E a gente nunca viu ninguém comendo o livrinho. Esses anos todos. Mas quando esse livrinho fora comido, eu quero que vocês entendam, irmão, que quando esse livrinho foi comido de 2000 para cá, nem nós sabíamos. Olha para você, nós estávamos comendo e nem estávamos sabendo. Mas estávamos comendo o quê? A terceira puxada, aquilo que o irmão Branham não podia explicar, nós já estávamos comendo. Aí depois de uns tempos veio uma manifestação. Quem come o livrinho é João. Aí começou a manifestação. Houve alguém que comeu o livrinho. E se comeu o livrinho, ele tem que falar de acordo com aquilo que o William Branham falou. Não tem um João que come o livrinho e vai falar diferente de William Branham. Por isso, se você pegar a terceira puxada, que o irmão Branham não podia falar para ninguém, se você tomar o novo nome, que o irmão Branham não podia falar para ninguém,
Eu posso te mostrar terceira puxada, novo nome, sétimo selo, tudo dentro da própria mensagem que o profeta pregou. Está tudo ali. Ele só não podia falar o que era. Por isso eles estão esperando aí. Olha, se o irmão Brana disser que o novo nome é Brana, eu creio. Eles por aí dizem. Se o irmão Brana disser. Mas é o mesmo demônio que falava no tempo que nós aceitamos a mensagem. Se estiver escrito o nome de Brana na Bíblia, eu creio. Não é assim que eles diziam? E nós cremos sem ver o nome de Brana na Bíblia. Amém. Nós cremos, porque nós vimos o ministério daquele nome. Aquele ministério é que nós vimos, então nós cremos. A mesma coisa é agora. As pessoas esperam que o irmão Brana falasse qual é o novo nome. Gente, para mim o irmão Brana falou. Para mim, eu leio a mensagem, ele falou. Quando eu leio Jeová Jireh, parágrafo 100, um gentil levaria o seu nome, é ele mesmo, um gentil. Não é Jesus, Jesus não é gentil. Um gentil levaria o seu nome. Eu digo, é Brana mesmo. Quando eu leio Abraão Restaurado 45, que William Brana está dizendo, H-A-M faz parte do nome de Deus. Eu digo, é ele. Não precisa dele falar. Agora, por quê? Porque nós comemos o livrinho. Essa escritura está dentro de nós. Nós estamos profetizando, não uma escritura do lado de fora, não uma escritura de outra pessoa. Nós estamos manifestando uma escritura que pertence a nós mesmos. Está escrito dentro de nós. Escuta outra vez. O que significa um profeta? Um revelador da palavra que está escrita em sua própria vida. O revelador não vai revelar uma palavra que está escrita na vida de outros. O ministério de Moisés, só Moisés podia revelar. A lei só Moisés podia dar. Nem Jesus podia dar. Porque aquela parte estava escrita em Moisés, da lei. A graça Moisés não podia dar, porque estava escrita a graça em Jesus. A revelação dos mistérios, Jesus não podia dar, porque estava escrito no sétimo anjo. Oh, irmãos, isso daí para mim é vida, isso daí para mim é revelação, isso daí para mim é a escritura que está mostrando para mim e para você que existe uma palavra escrita em minha vida e em sua vida hoje. Eu estou aqui, eu estou crendo na mensagem, na palavra de Deus, porque o que eu estou crendo está escrito aqui dentro. O que você crê tem que estar escrito aí dentro. Se alguém diz, eu não creio. Você não vai encontrar Apocalipse 10, 8 a 11 escrito dentro deles. Não está. Eles foram só 10 de 1 a 7. Foi escrito até ali para eles. Mas agora, o ministério da esposa é o que o William Brana profetizou nas eras da igreja, que viria este tempo da esposa, a noiva pedra de coroa. Amém. Laodiceia ficou nos ombros. A noiva hoje é pedra de coroa, ela não está nos ombros, ela não está em Laodiceia mais, ela é pedra de coroa. Esta é a geração nossa, depois de William Brana. Se eles pudessem ver que no ministério do irmão Brana, ele veio o ministério dos olhos para poder ver a revelação e pregar para nós. Esse é o ministério dos olhos. O ministério dos pentecostais foi o ministério dos lábios. Por isso eles falaram em línguas, curaram enfermos, expulsaram demônios. Era o ministério dos lábios. O profeta mostra isso. Mas o ministério profético é o ministério vidente, é o ministério dos olhos. Então aqui o ministério do profeta está acima dos lábios pentecostais. Está nos olhos. O ministério da esposa. Olha o que Paulo diz. Paulo sabia, ele faz parte desta noiva. Nós temos a mente de Cristo. Não é assim, nós temos a boca de Cristo, nós temos o olho de Cristo. Não, nós temos a mente de Cristo.
Porque isso teria que manifestar neste tempo final. O corpo está hoje completo. O corpo está completo. William Branham nos representou através dos olhos e da pedra de coroa. Ele nos representou porque Jesus Cristo desceu sobre ele no monte pôr do sol e desceu como uma pedra de coroa sobre o indivíduo Branham. Agora, esta pedra de coroa que desceu sobre o indivíduo Branham tem que descer sobre cada um de nós, formando a imagem perfeita da Escritura. Você não vai chegar no rapto, você não vai para o céu, faltando Apocalipse 10, 8 a 11. Você não chega no rapto com Apocalipse 10, de 1 a 7. Hoje está mais difícil. Nós estamos pregando a vida inteira. Irmãos, se você não tiver Apocalipse 10, de 1 a 7, você não vai. Não é o que nós convencemos muitos pentecostais, e nós mesmos fomos convencidos a crer nisto. E é verdade. Sem Apocalipse 10, de 1 a 7, você não sabe mistérios, você não sabe selos, trovões, novo nome, você não sabe. Você precisa de Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas agora passou o tempo, Apocalipse 10, de 1 a 7, foi William Marion Branham, 1965. Aquele ministério, porque depois de 1965, a igreja ela foi piorando, porque aí já tiveram a mensagem da ressurreição isolada, e eles creem até hoje. Até a família do irmão Branham está esperando o irmão Branham ainda ressuscitar para revelar as coisas. Enquanto que nos dias do profeta já foi tudo revelado e eles não viram. Eles não viram. Aqueles dias foi tão tremendo que eles não viram. Era muito simples. Mas eles não viram nem a família do irmão Branham. Irmão Branham orou pela família dele e eu creio na salvação da família do profeta. Eu creio, porque quando você ora por sua família, você tem que crer na salvação desta família. Eu oro pela minha, eu tenho que crer na salvação da minha família. Ainda que as coisas não estão bem, no tempo do irmão Branham, os filhos não estavam bem, mas o irmão Branham orou por eles. Então eu creio na salvação da família. Mas depois que William Branham partiu, aí ficou a mensagem obscurecida. Nós apenas recebemos primeira e segunda etapa do ministério do irmão Branham. A terceira etapa nós nunca recebemos no Brasil. Para receber foi preciso Deus vir e cumprir para nós o restante do capítulo 10 de Apocalipse. Tinha que cumprir. Este restante traz a esposa em cena. Você aprende Apocalipse 10, de 1 a 7, é cabeça. 10, de 1 a 7 é cabeça. Cristo, cabeça no profeta. Apocalipse 10, de 8 a 11, é corpo, é esposa. Ela está ligada. Você não pode, de maneira alguma, chegar ao rapto sem ser esta escritura. Esta escritura é que completa a esposa. Vai completar o esposo. Se não tem esta escritura no seu corpo, então o esposo está incompleto. Mas quando tem esta escritura, aí o esposo, Cristo, está completo. Por quê? Porque a esposa é quem o completa. Você sabe que o que completa o homem é a mulher. Por mais que você ache que ela dá problema. Mas não tem jeito. O homem sem a mulher, ele é incompleto. Cristo sem a igreja, ele é incompleto. Toda revelação você pode ter do que Deus revelou ao irmão Branham, Apocalipse 10, de 1 a 7, mas se você não tiver o que completa a mensagem do profeta, o que completa a mensagem do profeta é aquilo que Deus disse para ele, não diga a ninguém. Branham não podia falar. Quem tem que falar é João. Então, rogamos a Deus
que este ministério manifeste para nós o que a Bíblia diz que ele fará. E que manifeste a nós. É simples. O que a Bíblia diz de 1 a 7 de Apocalipse 10? Ele revela o mistério. O que a Bíblia diz de Apocalipse 10, de 8 a 11? O que vai acontecer? Vai vir João comendo o livrinho e aí vai profetizar outra vez. Isso quer dizer, ele vai profetizar sobre o primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Ele vai profetizar outra vez. O tempo de profecia do irmão Brana foi a abertura da palavra em Apocalipse. Capítulo 10, de 1 a 7, o tempo do irmão Brana completou. Se ele não abrisse a palavra naquele tempo, nós não saberíamos como comer o livrinho e pregar. Porque nós temos que comer o livrinho? Porque foi revelado, já foi manifestado. O que era Apocalipse 10, de 1 a 7? Vou repetir isso daqui, porque isso é importante para mim encerrar. Vou repetir. Apocalipse 10, de 1 a 7. É o mesmo, o que significa um profeta? Um revelador da palavra que está escrita em sua própria vida. Bom, você pode ler em casa. Estou lendo aqui. Tem que fazer uma mensagem num tópico deste. Pode fazer uma mensagem. Isto é realidade. Cada profeta tinha a palavra escrita nele. Você pode ver, Moisés não pôde nem levar o povo até Canaã. Não estava escrito em Moisés, Canaã. E o que ele fez? Ele tirou o povo do Egito para levar aonde? Canaã. Mas não estava escrito nele, Canaã. O que estava escrito? A palavra escrita em Moisés, Mar Vermelho. Mas não estava escrito Rio Jordão. Aquilo não estava escrito nele. Porque ele só cruzou o Mar Vermelho. E logo depois ele partiu também. Porque não estava escrito. O ministério da frente estava escrito num homem que estava ao lado dele. Num homem que creu nele. Que era Josué. Que creu em Moisés. E o Caleb é aquele que está unido, junto com Josué. Aquele que crê também na palavra de Josué. Então, isso daí, meu irmão, é tão claro para todos nós. Quem levou o povo a Canaã? Josué. Mas por que Moisés não levou? Não estava escrita aquela palavra nele. Significa um revelador da palavra escrita em sua vida. Por isso, quem levou o povo até Canaã foi Josué. Por que nós não sabemos o novo nome no tempo do irmão Brana? Porque não sabemos o 7º selo, quem é, no tempo do irmão Brana. Porque a Bíblia diz que João tinha que comer esse livro e profetizar outra vez. Quando você profetiza outra vez, você fala uma vez uma palavra, é uma coisa a pessoa pode esquecer. Mas Deus foi tão grande e bom para conosco, que ele diz, olha, João come o livrinho e profetiza outra vez. Isto é, aquilo que foi profetizado pelo 7º anjo e que não pôde ser manifestado como novo nome, agora vem João e come o livrinho e profetiza outra vez a povos, reis, nações e línguas. Agora, isso tem que estar escrito dentro de mim e dentro de vocês. Tem que estar escrito. Quando você vai falar para as pessoas, você diz, ó, nós comemos o livrinho. Se você não comer, você fica a perder sem saber o que fala. Porque eles também não comeram. Agora, se você diz, eu comi o livrinho. Ele diz, o que é isso? O que é isso? O que é comer o livrinho? Aí você vai ter que destrinchar para ele. Eu comi a revelação dos 7 selos. Aquilo é o livrinho. Quando os 7 selos abriu a Bíblia, diz o profeta, tornou-se uma Bíblia nova. 36 da festa das trombetas. Então, é isso que o povo precisa de ver. E é isso que está escrito em nós. Nós não tomamos o livrinho só. Nós comemos o livrinho. Nós só não comemos. Nós sentimos o sabor dele.
O doce na boca e o amargo no ventre. Deus dá cada mensagem, mas como você pode ter uma mensagem que é a mesma mensagem, que é doce na boca, ela amarga no ventre? Esse é o tipo de mensagem que a Bíblia diz. Quem é que sentiu esse sabor? João. Brana revelou. Mas quem comeu o livrinho? Está escrito na Bíblia, Apocalipse 10, 8 a 11. Vocês podem crer na mensagem do profeta, mas se vocês descrerem da Bíblia, vocês são nada perante Deus. Vocês podem crer na Bíblia, mas se vocês não crerem na mensagem do profeta, vocês não serão nada diante de Deus. Esse tempo você tem que saber que para crer em Deus, você tem que crer em Apocalipse 10, de 1 a 7, e ver o seu término, o seu cumprimento total em Apocalipse 10, de 8 a 11. Pai Celestial, agradecemos ao Senhor mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de comer este livrinho. Comer o livro que o mundo não entende nada dele e nem sente vontade de comê-lo, Senhor. Se nós dissemos que comemos o livrinho porque ele dá prazer. E aquele mesmo Jesus Cristo que revelou, que deu também a lei para Moisés, é o mesmo Jesus Cristo que deu a graça para nós. Aquele mesmo Jesus Cristo que deu a graça no Calvário é o mesmo Jesus Cristo que veio em William Branham e deu a revelação através de William Branham para nós. Aquele Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Aquele mesmo Cristo que desceu do céu e revelou o livro, agora é o mesmo Cristo que toma o livro e dá para João comer, e assim o corpo, a esposa, está comendo o livrinho e profetizando outra vez o que não foi profetizado pelo povo durante esses 30 anos que a mensagem esteve no Brasil. Não foi profetizado a terceira puxada, não foi profetizado a revelação dos 7 selos, mas do ano 2000 para cá, o Senhor passou a profetizar estas coisas, e isto é o que tem cumprido na vida de cada um de nós. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.